Fala galera, estamos chegando ao momento decisivo dessa segunda temporada de The Last of Us. E no último episódio, episódio 6, tivemos ali uma mudança narrativa em relação ao material base, em relação ao material de The Last of Us Parte 2, o jogo. Que dentro da série também quer representar algo essa mudança. Só que essa mudança, ela é boa ou ela é ruim? Qual é a cena que estamos falando, tá? O complemento da conversa do Joel com a Ellie lá na varanda. Aquela mesma situação que a gente viu colocado lá no episódio 1, que é algo que a Ellie simplesmente passa pelo Joel, logo depois, né, da festa e dos eventos que aconteceram na festa lá do Ano Novo, no momento que a Ellie volta para conversar com o Joel. Isso está colocado em relação ao material base, em relação ao jogo, lá no final do jogo, e tem realmente uma importância muito grande do porquê que aquela cena é colocada exatamente naquela situação lá do jogo. Isso, galera, não é uma questão de spoiler, tá? Então, é algo que vale muito pra gente poder discutir mais abertamente. Por quê? Porque a gente já viu essa cena acontecer na série. Ou seja, não influencia também essa questão de informação para quem tá vendo apenas a série. E até falar sobre isso, tá? Muito da percepção de quem tá recebendo, né? O que é realmente The Last of Us, assim, baseado apenas na série, tá? Porque a gente sabe que não é o público maior que assiste a série de televisão que propriamente jogou também, né, o jogo. Existe ali algo muito maior do que, cara, a bolha existente que tem já o conhecimento de The Last of Us, a história por completo, por ter jogado o jogo. The Last of Us, também por estar na HBO, ela tem essa grande potência de furar a bolha, de conseguir conversar com muitas pessoas que, na verdade, assim, nunca vão jogar propriamente o jogo para também receber o que é, cara, esse baque por completo de jogar The Last of Us ali. Ou seja, a série ela tem que funcionar exatamente para os dois públicos, tanto para quem já jogou, quanto para quem apenas está assistindo a série. E para quem está assistindo a série, tá, a percepção que eu tenho muito forte é que está gostando sim da maneira como a história está sendo desenvolvida, mas não plenamente. Não tem realmente assim uma confirmação como aconteceu com a história da primeira temporada. Já existem sim ressalvas em relação à segunda temporada, até assim. Amanhã aconteceu o sétimo episódio, obviamente que a crítica vai estar liberada aqui no canal logo depois, né, do episódio. E vou fazer o vídeo de vereditos também. E muito no vídeo de veredito eu vou conversar sobre alguns pontos ali, também pegando por base essas percepções em relação a quem jogou e quem está assistindo apenas a série. E esses detalhes, por que está sendo colocado dessa forma no roteiro, tá? Por que a gente tem a colocação dessa cena da varanda, momento que a Ellie e o Joe conversam finalmente, que tem ali falas que são exatamente iguais ao do jogo, colocadas na série, por que está colocado agora? Num momento onde a Ellie também não tem, assim, esse grande sentimento de vingança, cara, exorbitante dentro dela. A gente não consegue realmente enxergar essas chaves. O que está mudando realmente na Ellie e ela realmente se consumindo, se entregando para toda essa vingança. Isso não está demonstrado dentro da série. A série ela tem pequenos lapsos onde ela tenta colocar isso. Só que tem uma questão que eu falo também no vídeo sobre a vingança da Ellie, né? Cadê realmente esse sentimento? Que é muito verdade também. E também conversa muito sobre essa questão da mudança narrativa dessa cena da varanda. Que é o balanço está muito mal colocado na série. Eles não conseguem colocar ao mesmo tempo essa construção da relação da Ellie com a Dina e realmente a Ellie sendo consumida por toda essa vingança. Assim como muitos também sentiram que até a própria Dina ela tem ali algo que tu consegue enxergar mais claro como essa vingança existindo quando ela pega, por exemplo, e conta a sua história do passado, dá seu backstory todo e fala para Ellie que entende muito bem o que a Ellie quer fazer, que ela tem sim que conseguir a sua vingança por causa do que foi feito contra o Joe. Até a Dina, ela tem esse sentimento um pouco mais forte, assim, mais claro na série. Isso sim é algo contra a série, isso sim é um problema da série, ou seja, esse balanço talvez seja o maior problema realmente dessa segunda temporada. E daí a gente pega essa cena tão colocada agora, após os eventos realmente, né, que finalizaram lá com a Ellie já tendo o começo dessa vingança ali em relação a Nora, vem para tentar dar essa suavizada também, essa humanizada, entregando uma informação ali que para esse momento até, ele encaixa com a maneira como o episódio 6 é estabelecido com os flashbacks. Eles reconstroem novamente toda a relação do Joe com a Ellie, ao mesmo tempo que eles colocam lá, né, uma pequena diferença em relação
a maneira como a Ellie percebe tudo o que aconteceu lá atrás, no passado, na questão do hospital, questão dos vagalumes, questão do pai da Abby. E reforça com a questão do Eugene. Como o episódio 6 ele vai contando esses momentos através das datas de aniversário da Ellie e vai também construindo, não só trazendo os flashes perfeitos, cara, do que foi a relação da Ellie com o Joe na primeira temporada, mas também desconstruindo isso, usando o Eugene como esse estopim, a série ela coloca como uma explicação para essa relação dos dois. Porque a gente não vai mais ver o Joe, né? Talvez aquele momento da varanda ali seja o último momento do Joe realmente existindo dentro dessa história de The Last of Us. E daí entra muito uma questão dessa narrativa mesmo. Talvez a maior explicação do porquê que essa cena está colocada agora, nesse momento de segunda temporada, não é o fato do Pedro Pascal, cara, não vai voltar para gravar The Last of Us, ou porque eles já gravaram aquilo no mesmo momento onde gravaram, né, a cena que a gente viu no primeiro episódio. É simplesmente porque The Last of Us, a terceira temporada, ela só vai chegar para o espectador, chegar para a gente, provavelmente daqui a 2 anos. É muito tempo para que o espectador, e isso talvez seja o maior problema não só de The Last of Us quanto série, mas para todas as outras séries que estão trabalhando dessa forma. Né? Se mudou a regra de ter realmente uma temporada ligada a outra ano após ano. Tu tem agora essa distância, né? Um distanciamento de tempo ali, daqui a pouco de 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos para te ter uma nova temporada da série. E isso é um grande problema porque traz também um esquecimento para o público. Porque, como eu falei no começo, não é só para quem já jogou o jogo e já tem a noção completa do que vai acontecer. E tem, obviamente, essa lembrança dos acontecimentos ali. Para o público maior, o público além da bolha toda, é difícil tu lembrar de detalhes ou outros. Ou seja, tu trazer de volta uma cena que tu apresentou no primeiro episódio da segunda temporada, daqui a 2 anos, sabe, sei lá, talvez mais, 4 anos, porque tu vai ter que colocar essa história, se tu fosse seguir a base toda da linha do jogo. No final de The Last of Us, se tiver realmente uma 4ª temporada para contar, e eu acho que tem que ter, tá? Para contar realmente toda essa história, mais 2 temporadas ali, com mais episódios também, que talvez seja também um grande problema dessa segunda. Tem menos tempo para contar essa história que eles querem contar. E acabam passando e não acertando a questão toda do equilíbrio. Então tu imagina assim, ó, tu colocar a sequência de uma cena que tu apresentou no primeiro episódio da segunda temporada, lá no penúltimo episódio, ou no último episódio de Last of Us, na sua 4ª temporada, que vai acontecer daqui a 4 anos. O público não vai lembrar. E o público não vai ter essa mesma importância, esse apego todo com algo que é lá atrás. E isso tudo é uma questão complicada de trabalhar por causa desse tempo entre temporadas e como tu tá usando realmente para te contar essa história. Tu precisa recapitular muita coisa para o espectador. Tu precisa recapitular uma coisa que o espectador viu há tanto tempo atrás e um detalhe tão lá ainda que tá muito esquecido já por ele. E esse é o maior problema. E talvez realmente seja a maior explicação do porquê que essa cena foi colocada agora. É para reforçar também o que a Ellie fez com a Nora, como muitos já especularam. Acho que tem um pouco também, mas para mim o principal é essa questão toda desse tempo. A distância entre as temporadas, a distância que essa história vai ter para ter o seu complemento, para te colocar essa cena onde ela foi colocada também no material base em relação à história do jogo. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa mudança toda, o que vocês estão achando da segunda temporada, o que vocês esperam agora do episódio final. Lembrando que assim que o episódio for liberado, já assisto e já venho aqui pra gente poder conversar. E depois também tem um vídeo com o veredito dessa segunda temporada. Tem 04, viva o sonho aqui.